te animar. Vamos ver se eu vou conseguir. Amém, irmãos? Porque esse é o desejo do meu coração. Te encorajar a você permanecer firme. Amém. Independente do que você ouça, independente do que falem para você, independente do que você sinta, você e eu devemos permanecer firmes. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos, para mim e para você. Permaneçam firmes. Amém? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver muitas e muitas e muitas passagens, não são poucas. São muitas passagens onde os apóstolos, especialmente o apóstolo Paulo, ele vai orientar a igreja a permanecer firme. Quando nós olhamos para o contexto da igreja passada, da igreja primitiva, irmãos, nós vamos ver que eles sofreram as mesmas coisas que nós estamos sofrendo hoje. Que eles sofreram, dadas suas devidas proporções, muitas coisas que nós estamos sofrendo hoje. Eles foram perseguidos, eles foram mortos, eles foram caluniados, eles sofreram ingratidão, cuspiram na cara deles, bateram neles, perseguiram eles de todas as formas. Onde eles estavam, o apóstolo Paulo especialmente, havia uma oposição ferrenha ao seu ministério. Então Satanás incitava pessoas contra ele, para poder se opor ao chamado dele, para que ele não fizesse aquilo que Deus o chamou para fazer. Aquilo que Jesus pessoalmente falou com ele que seria o ministério dele. Então nós vamos ver, irmãos, que esses homens, essas mulheres ao longo da história sofreram muitas perseguições, mas eles permaneceram firmes. Porque, irmãos, nós temos uma palavra. Você tem uma palavra? Amém. Nós temos uma palavra, e é na palavra que nós vamos permanecer. É com a palavra que nós vamos ficar. Eu não estou nem aí para que os meus olhos estão vendo. Eu não estou nem aí para que os meus ouvidos estão ouvindo. Eu não estou nem aí para o que eu estou sentindo. Eu tenho uma palavra. Amém, irmãos? Eu tenho uma palavra. E como o deputado Nicolas Ferreira fala, quanto mais nos batem, mais a gente cresce. Se referindo à igreja. Quanto mais a igreja apanha, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós olhamos para o povo lá cativo, 400 anos ficaram cativos. Quando nós olhamos, eles cresciam, eles cresciam, eles cresciam. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando foi que ela mais cresceu? Na perseguição. Por quê? A perseguição não parou a igreja. A perseguição não pode parar a igreja. A perseguição não vai parar a igreja. Nada pode parar a igreja. Amém, irmãos? Eu e você estamos, irmãos, dentro de uma história. Nós estamos vivendo uma história que nós já sabemos o final. Amém. Deus já me contou qual é o final. Deus já te contou qual é o final. E no final, a igreja vence. No final, nós vencemos. Então, eu e você não precisamos andar derrotados, irmãos. Combata o bom combate da fé, firmado na palavra. Não permita, mas isso, mas aquilo, irmão, se eu fosse viver de mas isso, mas aquilo, já te falei isso, eu não estaria aqui. Se eu fosse olhar para tudo que eu enfrentei no ano passado, eu não ultrapassaria para 2024. 2023, irmãos, foi o ano mais pesado de toda a minha vida, que eu lembro. Eu nunca passei por coisas que eu enfrentei em 2024, mas você não me via aqui contando derrota. Mas você não me via aqui chorando pelos cantos. Por quê? Porque eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra.
Amém, irmãos? Então, nessa manhã, eu quero te encorajar a permanecer firme. Eu quero te encorajar a você não retroceder, independente de. Sabe o que é isso? Não retroceder, independente de, é você não ligar para o que estão dizendo, para o que estão falando, para o que está acontecendo, para o que você está sentindo, para a tua conta bancária. Ou você não é da fé? Amém? Escutou, né? Ou você não é da fé, irmãos? Para você, né, que tá assistindo esse vídeo, começa pela palavra, não pelo louvor. A ministra de música hoje falou que muitas vezes a gente diz ter fé, mas na verdade não temos, por causa do nosso comportamento. Porque o nosso comportamento expressa se temos ou não fé. Porque fé pode ser vista. Amém, irmãos? Fé pode ser vista. Amém? Aleluia. Tô pentecostal hoje. Amém, irmãos? Sapatinho de fogo mesmo. Ok? Vamos lá. Então, quando nós olhamos para a história, nós vamos ver, irmãos, que muitas vezes, quando o povo, ele estava prestes, o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, quando nós olhamos para lá, nós vamos ver que quando o povo de Deus, eles estavam prestes a viver um rompimento, a viver algo extraordinário da parte de Deus, a pressão aumentava. A perseguição, irmãos, aumentavam. Todas as vezes que os crentes se colocavam num lugar de não vou redar pé. Todas as vezes que os crentes se colocavam no lugar de convicção, naquilo que Deus falava a eles, as pressões aumentavam. Cuidado com o que você fala. Porque se você não quiser ser perseguido, se você não quiser enfrentar pressão, seja um crente café com leite. Que não fede nem cheira, desculpa a expressão, mas já falei mesmo, que não adianta de nada, que não tem relevância nenhuma. Se você não quiser ter relevância nenhuma, meu amigo, então, viva desse jeito, sem estar convicto, sem estar num lugar de permanência, de firmeza. Amém, irmãos? Então, todas as vezes que um crente se posiciona, ele vai enfrentar afronta. Eu estou lendo um livro, na verdade estou ouvindo um livro, que é O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. E aí, eu estava num capítulo onde ela estava falando sobre certas coisas e algo me chamou muito a atenção, que eu nunca tinha parado para pensar por esse prisma. Quando ela fala sobre o episódio, nós falamos muito sobre esse episódio aqui na igreja, quando Pedro anda sobre as águas, amém? Falamos muito sobre esse episódio aqui. Então, quando Pedro, ele anda sobre as águas, irmãos, ele está caminhando, dado um momento, ele olha para a tempestade. E aí, quando ele olha para a tempestade, a gente conhece bem, o que acontece? Ele afunda. Jesus vai lá e pega. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Não por esse prisma que eu estava ouvindo no livro. Ela diz, preste atenção, quando Pedro volta com Jesus e sobe no barco, a Bíblia fala que imediatamente a tempestade cessa. Você pegou? Imediatamente a tempestade cessa. Satanás quer que você retroceda. E muitas vezes, quando nós retrocedemos, irmãos, a tempestade cessa. Muitas vezes, quando a gente não faz diferença nenhuma, a gente não tem relevância nenhuma, a gente não vai sofrer pressão, irmãos. Não vai ter tempestade. Porque a tempestade é justamente para que você não avance. Só que nós olhamos para isso e nós preferimos ainda não nos alegrar quando nós passarmos por várias provações. Mas, queridos, preste atenção, o Senhor quer que eu e você avancemos. O Senhor quer que eu e você permaneçamos na palavra. Ele quer que eu e você permaneçamos naquilo que Ele já disse.
naquilo inclusive que Ele já fez. Porque quando Deus libera uma palavra sobre mim e sobre você, já está feito. É um decreto, irmãos, é um fato. Não é uma ideia dele. Quando ele fala, eu vou te dar, ele já fez. Mas eu e você precisamos andar até a promessa. Até o cumprimento da promessa. Lembra? Processos. Amém, irmãos? Por isso, queridos, que a Bíblia, ela vai ser muito enfática, que nada pode parar a igreja, que nada pode nos parar. Por quê? Porque nós não andamos debaixo da nossa própria palavra. E uma palavra enviada por Deus é um fato. É um decreto, vai acontecer. Permaneça firme. Permaneça firme. Amém, irmãos? Aleluia. Como eu estava falando sobre o ano passado, Deus ele trouxe à minha memória uma declaração que eu fiz aqui na igreja algumas vezes. E Ele abriu os meus olhos para isso. E Ele começou a conversar comigo sobre o ano passado. Em 2024, Deus está conversando comigo sobre o ano passado. Sobre algumas coisas que eu passei ano passado. E eu comecei, irmãos, a analisar nessas nossas conversas que existiram coisas que eu não precisava ter passado ano passado. E Ele me apontou bonitinho. Olha aqui, ó. O que você fez que resultou nisso aqui? Se você tivesse permanecido, não tinha passado por isso. Não tinha vivido isso. Mas você acha mesmo que eu vou ficar lá na minha casa chorando? Não. Pai, revela tudo, todos os BOs do ano passado, porque eu não quero passar por isso em 2024. 2024 eu vou voar. Amém. Já até recebi a palavra. Você vai entrar em 2024 voando. Amém. E eu tenho confessado isso na minha casa. Outra coisa que eu tenho confessado, aquilo que nós aprendemos com o apóstolo Sérgio Pessoa. Eu sou grandemente abençoada, altamente favorecida, extremamente rica e completamente sarada. Amém, irmãos? Mais de 10 vezes, de 15 vezes, de 30 vezes por dia. Eu estou lá. Eu sou grandemente abençoada, altamente favorecida, extremamente rica e completamente sarada. Amém, queridos? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você precisamos estar firmes. Nos posicionar, irmãos, como de fato quem nós somos, a igreja do Todo-Poderoso. Eu não sou a presa. Você não é a presa. A igreja não é a presa. Não se comporte como tal. Amém? Você não é a presa. A igreja é o calo no sapato do diabo. Isso se ele tiver um sapato. Amém, irmãos? Mas se ele tiver, eu e você somos o calo no sapato dele, a pedra no sapato do diabo, não o contrário. Então se comporte como tal. Amém, irmãos? Então eu fiz uma declaração e aí o Senhor trouxe para mim. 1 Coríntios 16, nós somos orientados pelo nosso pastor em pregar, né, trazer o nosso esboço, a nossa ministração, dentro da versão revista e atualizada. Amém, irmãos? É isso que o nosso pastor nos orienta. Porém, hoje, eu vou trazer tudo na NVI, isso nós não somos também impedidos, o nosso pastor deixa claro, vamos usar tal, mas existem dias que vocês podem usar se quiserem, não tem problema nenhum. Então, todas as versões que eu vou ler aqui, está na NVI, então você pode acompanhar, não sei se tem aí, só para a gente ganhar tempo, amém? 1 Coríntios 16, 9, a Bíblia vai dizer, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e o diabo vai ficar na arquibancada me olhando fazer tudo e aplaudindo. É isso que a Bíblia fala, irmãos? Não! O que a Bíblia diz? Há muitos adversários, irmãos, não são poucos. A Bíblia fala que há muitos adversários.
Então eu falei para você ainda agora que todas as vezes que um crente se coloca num lugar de convicção, naquilo que Deus diz, eles sofrem pressão. E quanto às declarações, algumas vezes, eu fiz uma declaração que eu sofri muita perseguição por causa dela. E o Senhor está me mostrando algumas coisas, trazendo clareza para mim, para que eu possa, permanecer firme. E amadurecer, não retroceder. Porque eu não vou retroceder, eu vou amadurecer, assim como você. E a declaração é, nessa casa tem profeta. Amém, irmãos? Amém. Meu irmão, você não sabe o vespeiro que eu mexi. Não sabe onde foi que eu mexi. E nem eu sabia. Mas aí, as perseguições foram vindo, as afrontas foram vindo e tal. E o Senhor trouxe esse versículo, 1 Coríntios 16:9 para mim, e falou, lembra, minha filha, quando você ousadamente, pela inspiração do meu Espírito, declarou, nessa casa tem profeta? Por quê, irmãos? Porque não é simplesmente uma frase. Eu e você precisamos ficar ligados naquilo que sai daqui. Porque não são apenas frases. Não são apenas palavras. Nós precisamos, irmãos, estar ligados no que elas carregam. No poder que carregam as palavras que nós falamos. Sabe, quando nós nos posicionamos, e falando sobre mim por conta do chamado, da natureza do meu chamado, nessa casa tem profeta, eu estou dizendo para os demônios, para o diabo, assim, aqui não. Aqui as mentiras vão ser descobertas, as traições vão ser descobertas, aqui não vai permanecer rebeldia, aqui não vai permanecer tudo aquilo que se opõe ao que nós estamos fazendo, não. E tu acha que o diabo vai ficar feliz e contente? Claro que não vai. Mas, irmãos, palavra para mim e para você, permaneça firme. Permaneça firme, irmãos. Quando eu me posiciono e nós nos posicionamos dizendo, nessa casa tem profeta, essa frase carrega, sabe o quê? Pecado vai ser descoberto. Porque aqui o pecado não vai prevalecer. Fofoca, intriga, tudo isso, irmãos, não vai ficar. Por quê? Porque nessa casa tem profeta. Amém, irmãos? E nós seremos confrontados, por vezes assim, por vezes tete a tete. Por que você falou isso? Mas eu não disse sim. Disse porque o Espírito Santo me falou que você disse. Lembra de Pedro com Ananias e Safira? Por que você deixou Satanás encher o teu coração? O Espírito Santo revela, irmãos. Então, a frase, nessa casa tem profeta, não é uma frase bonitinha para likes. Amém? É uma frase que carrega muito poder. Tanto poder que eu fui muito perseguida por ela. Amém, queridos? E nós seremos perseguidos quando nós nos posicionarmos. Quando você está numa igreja onde o seu pastor se posiciona, não abre concessões, não abre nem para um trem. Quando nessa igreja, por causa desse coração, Deus vai trazendo gente de peso para se associar. Pessoas de elite para se associar. E essas pessoas pegam a visão e correm com ela. E estão igual guardiões, cães de guarda, verdadeiros cães de guarda, olhando. Você pode perceber isso pelas palavras que a gente recebe. Não só através da minha vida, nem através da vida do nosso pastor. Você vê que são pessoas que estão seriamente comprometidas com a obra e com a visão. Dispostas, irmãos, a ficar só a gente. E começar tudo de novo, mas a gente não vai abrir mão. Nós vamos permanecer firmes. Aleluia! Vamos permanecer firmes. Amém, irmãos? Então, vamos para 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, 13 diz assim, olha só, vamos para o que a Bíblia diz sobre firmeza. Amém, irmãos? Vamos para o que a Bíblia diz sobre permanecer firme.
Independente do que você está sentindo, independente do que você está pensando, independente do que os seus olhos estão vendo, independente do que você atualmente esteja passando. O que a Bíblia diz? 1 Coríntios 16:13, ele vai dizer: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Amém, irmãos? Quantos homens e mulheres de coragem nós temos aqui? Quantos homens e mulheres fortes nós temos aqui? Que não vai abrir para nada. Amém, irmãos? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Amém, irmãos? Na palavra, naquilo que Deus diz, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então, irmãos, a igreja, ela não cede a perseguições. Não é isso que nós vemos na Bíblia. A igreja também não se curva a nada e nem a ninguém. Também não é isso que nós vemos na Bíblia. A igreja não se curva aos sentimentos, não se curva à doença, não se curva à falta. A igreja não se curva a nada. A igreja se curva apenas a Cristo. A Ele e a sua palavra. Amém, irmãos? Por quê? Porque sobre todas as coisas somos mais que vencedores. Essa é uma boa confissão. Você pode declarar isso sobre todas as coisas. Eu sou mais do que vencedor. Sobre todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Essa é a igreja de Jesus. Essas são as características da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, irmãos, possui características. Expresse-as. Nós não nos curvamos à ideologia de homens. Nós não nos curvamos à falta, à doença. Nós não nos curvamos a nada. Nós nos curvamos a Deus. Nós nos curvamos a Cristo. Nós nos curvamos à palavra. O que ela diz é o que eu me curvo, é o que eu aceito, tomo para mim, é verdade, ponto final. Amém, irmãos? Aleluia. Abra comigo aí Colossenses 2, a partir do 6. Colossenses 2:6, versão NVI, amém, irmãos? Como eu falei com você. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Qual é a próxima palavra? Firmados, onde? Na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas traduções humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Olha que interessante. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Recentemente, eu estava orando, irmãos, eu estava em um dos meus momentos de oração e o Senhor falou claramente ao meu coração e eu fiquei bastante espantada. Mas eu sabia que era Ele falando comigo. E Ele falou para mim assim: você sabia que o que mais me deixa irado, olha isso, o que mais me ira, o que mais me deixa irado, não são pessoas que roubam a igreja? Não são líderes que roubam a igreja? E ele começou a falar comigo: sabe, Michela, o que mais me deixa indignado, o que mais me deixa irado, não são aqueles líderes que você ouve dizendo aí, ó, que roubaram a igreja, que não souberam lidar com as finanças da igreja, que está explorando a igreja financeiramente. Isso é ruim, isso é pecado, isso é errado, mas não é isso que mais me indigna. Sabe o que mais me indigna? Líderes que mantêm o meu povo escravo, porque para que eles pudessem ser livres foi um alto preço
que precisou ser pago, o sangue do meu filho. O que mais me ira, o que mais me indigna, não são pessoas que roubam a igreja, mas pessoas que mantêm o meu povo cativo, o meu povo escravo. E logo me veio a passagem, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não vos colocais, sob jugo de escravidão novamente. Amém, irmãos? Isso é muito grave, isso é muito sério. Permaneça firme. Permaneça firme. Tenha cuidado que ninguém vos escravize a filosofias. Mas eu congrego aqui, Michela, vocês não escravizam ninguém, mas o que você ouve na sua casa? Que porta que você abre na sua casa? O que o seu YouTube passa para você assistir? Como a Ju falou, honre a unção desse lugar. Muitas vezes nós honramos muito mais a unção da igreja alheia do que da nossa igreja, eu não tenho nada contra. Mas eu fico de olho, irmãos, e rede social demonstra sintomas. Compartilha o Reels de todo mundo, por que não compartilha da tua igreja? Ah, mas é porque eu sou muito fã, então vai congregar lá. Vai para lá congregar lá. Amém, irmãos? Papo reto. Ninguém aqui vai ficar ofendido com você. Mas a gente está num novo tempo. Amém? Foi aquilo que nós fomos ministrados. Pensei assim, gente, então não vou nem pregar hoje, Vou deixar logo com ela para ela ministrar a palavra para a igreja. Já faz tudo de uma vez. No final, se eu tiver uma humilde oportunidade, eu faço o ofertório, mando um beijo e falo, vai ser feliz e almoçar com a tua família. Amém, irmãos? Irmãos, é isso aí. Nós estamos numa outra fase. Eu não acredito que ninguém que está aqui, que veio ao pastor falar para ele, eu quero ser membro de Osasco, está aqui à toa. Não creio nisso, irmãos. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, para um tempo certo, sendo afiado para um tempo como esse, que é a frase do momento, e tem impacto, já percebeu? Para um tempo como esse, eu amo essa frase. Então, voltando para cá, tenha cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não a Cristo. A igreja de Jesus, irmãos, não se curva a filosofias humanas. Amém, irmãos? A igreja de Jesus não se curva a filosofias vãs, enganosas, a tradições humanas e muito menos a princípios elementares deste mundo. Nós não nos curvamos a isso. Nós não nos moldamos a isso, irmãos. Permaneça firme. Permaneça firme naquilo que você tem aprendido. Permaneça firme naquilo que você já conhece. Permaneça firme naquilo que você tem sido ensinado. Não negocie os padrões da palavra, os princípios da palavra. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer quem você é. Não tenha medo de falar a sua fé. Não tenha medo, porque a perseguição não parou a igreja. Nada pode contra a igreja, nada pode prevalecer contra a igreja. Você não está sozinho. Você carrega uma unção que te respalda. Anjos estão acampados ao seu redor para que nada lhe toque, para que pedra alguma você tropece, ele pega na sua mão. Então, esteja firme. Amém? A igreja de Jesus se curva a Jesus. Amém, irmãos? O apóstolo Pedro, certa vez, ele fez uma citação sobre as cartas do apóstolo Paulo. Vocês sabem que eles de vez em quando tinham tretas entre eles, Tinham lá as divergências dele. Mas o apóstolo Pedro,
ele vai fazer uma citação sobre os escritos de Paulo, e lá em 2 Pedro 3, a partir do 16, ele diz assim, ele falando sobre Paulo, ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem. Como também o fazem as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm, princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Amém, irmãos? Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Permaneça firme. Fique firme, irmãos. Amém? E aí no 16 ele fala, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Ponto final. Amém. Amém, queridos? Irmãos, permaneçam firmes, custa o que custar. O que é? Vou repetir. O que é permanecer firme, custa o que custar, é você não se render, não se dobrar aos seus sentimentos, aos sintomas, à falta, ao que você está vendo, ao que você está, irmãos, ouvindo. Custe o que custar, doa quem doer e passando por você primeiramente, doendo na sua carne, fique firme. Fique firme, esteja firme, permaneça firmes. Amém, irmãos? Permaneçam firmes. As pessoas, elas estão, irmãos, distorcendo o Evangelho. Elas estão reduzindo o Evangelho. Elas estão diluindo o Evangelho, queridos. E eu e você devamos permanecer firmes. Amém? Quando nós olhamos para o que está acontecendo, e muitas vezes nós olhamos algumas pessoas que estão aí há anos se aproveitando da igreja de Jesus, há anos distorcendo o Evangelho, há anos distorcendo as verdades do Evangelho, e aí nós pensamos, nada acontece, e inconscientemente você já começa a ser fisgado por aquilo ali. E se você não tomar cuidado, você acha que aquilo é normal. E você já não mais se escandaliza com determinadas coisas. Você já vai achando que aquilo é normal, que aquilo é assim mesmo. E se você não tomar cuidado, você pega o mesmo caminho. Daqueles que a gente acabou de ler, que fazem isso para a sua própria destruição. Amém, irmãos? Então, permaneça firme. Esteja firme. Amém? Provérbios 12, lá no 6, a palavra de Deus vai dizer, as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, vou voltar aqui, as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Isso é muito poderoso, irmãos. Permaneça firme. Permaneça firme naquilo que você já recebeu. Por quê? Porque quando você fala, existe livramento. E as pessoas estão esperando por isso. Quando você fala, as coisas desenrolam. Quando você libera uma palavra vinda de Deus, é um decreto. Seja ela para a sua vida, ou seja ela liberada sobre a vida de alguém por uma inspiração. E as coisas acontecem, irmãos. Há livramento. Amém? E aí no 8 ele vai dizer, eles vacilam e caiam, mas nós erguemos e estamos firmes. Permaneça firme, esteja firme. Amém, queridos? Aleluia. Tessalonicenses.
Vamos lá, irmãos. 1 Tessalonicenses 3, 7 diz assim: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que estão, que irmãos? Firmes no Senhor. Aleluia. Permaneça firme. Esteja firme. Esteja firmado, irmãos. Amém? Agora, preste atenção aqui. Pessoas dependem da sua firmeza. Olha o que nós acabamos de ler. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Pessoas dependem da minha firmeza. Pessoas dependem da sua firmeza. Permaneça firme, irmãos. Isso é muito sério e eu oro ao Senhor que Ele abra os nossos olhos para que eu e você entendamos essa manhã o nível de responsabilidade que a nossa vida carrega. A minha vida carrega, irmãos, um peso de responsabilidade. A nossa vida carrega um peso de responsabilidade. Sabe qual é? Vida ou morte, céu ou inferno. As pessoas que passam por nós, elas estão, irmãos, na eminência de céu ou inferno. E isso depende de nós. Da nossa firmeza. Mas o que as pessoas têm ouvido de nós? A economia não está bem mesmo não. Vai dar ruim mesmo. É verdade. Eu estou assim, estou assado. É isso que elas ouvem de nós? Não, não é, porque nós estamos firmes. Amém, irmãos? Não é, porque nós estamos firmes. E nós vamos permanecer firmes. Aleluia! Então, quando as pessoas vierem para nós, falando alguma coisa... Mas, você pode mudar isso aí. Isso aí na sua vida pode ser transitório, se você crer. Tu crê, porque se tu crê, tudo é possível que crê. Na minha vida isso não vai chegar, não. Eu lembro da época da chikungunya. E aí depois disseram que os bebês, né, que nascessem naquela época poderiam nascer com macrocefalia. E eu estava no Tocantins, se eu não me engano, dando aula no Rema, e uma pessoa que me ama muito estava com cuidado comigo, falou assim, pelo amor de Deus, não engravida agora por causa disso, por causa daquilo. E eu nem sabia o que era chikungunya. Aí eu falei assim, o que é chikungunya? Começa por aí que eu não sei. Porque faz muito tempo que eu não assisto o jornal. E nem fico me atualizando. Em site de nada. Sei por causa dos que convivem comigo. De algumas coisas. Mas agora até que estou mais, menos alheia. Mas, irmãos, aí eu falei, o que é chikungunya? Aí me falaram o que era chikungunya. Eu não tinha tempo para poder ficar abrindo Google. Entendeu? Porque eu estava dando aula. Então, eu estava mais interessada mesmo em autoridade do crente, que era a matéria que eu estava ensinando. Olha só, o ser humano me manda uma mensagem, eu dando autoridade do crente, completamente imersa em autoridade do crente. Essa pessoa sabia que eu estava com desejo, de engravidar e vem e me manda uma mancada dessa. Falei assim, deixa eu te falar um negócio, não sei o que é chikungunya, não quero saber, não estou nem aí para isso, vou engravidar na hora que eu quiser e bem entender, meu filho, minha filha, será que quem vier, não vai ter nada. Simples assim, irmãos. Por quê? Porque nós devemos permanecer firmes. Porque nós devemos, na nossa firmeza, alinhar pessoas. Você sabia que a sua firmeza alinha pessoas? Irmãos, eu amava na faculdade, quando eu chegava, e eles estavam falando imoralidade, indecência, xingando palavrão e parava. Sabe por quê? Porque um crente firme, ele vai ajudar as pessoas a nem pecar. Elas deixam de pecar diante da presença de um crente firme. Porque elas você até ajuda eles não pecarem, é menos um pecadinho que eles vão ter que dar conta. Quando eles estão diante de um crente firme. Ih, Michela, vem aí. Não, para, não fala mais não. Ih, não xinga. Ih, desculpa. Quem já? Não é assim? Fala um palavrão na tua frente. Ai, desculpa. Aí eu tá, tudo bem. Acontece. Tu tem que encher mesmo o peito e falar, não, acontece.
Não, e não entrar naquela, tem problema, tem problema sim, na minha frente, não quero falando imoralidade, porque meu ouvido não é lata de lixo. Amém, irmãos? Permaneça firme. Aleluia. Então, pessoas dependem da sua firmeza. Amém, irmãos? Olha aí para o irmão que está ao seu lado, detesto isso, nunca gostei, mas vamos lá, só hoje. Olha para o irmão que está do seu lado, atrás, em algum lugar aí, e fala assim para ele: irmão, permaneça firme. Mais uma vez, irmão, permaneça firme. Aleluia, irmãos, permaneça firme. Agora fala para mim, Michela, permaneça firme. Aleluia! Igreja, permaneça firme! Amém? Aleluia! Efésios, irmãos, lá em Efésios, o que nós vemos em Efésios? Vemos tudo o que nós precisamos para permanecermos firmes. Olha o que Efésios 6 diz, lá no 13, por isso vistam a partir do 13, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se como, irmãos? Firmes. Amém. Isso é o que a Bíblia o tempo todo vai dizer para mim e para você. Mantenham-se firmes, não oscilantes. Lembra de Tiago? Peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida, não pense que aquele que duvida, homem de ânimo dobre, vai alcançar alguma coisa. Permaneça firmes. Amém? Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém, irmãos? Permaneça firme, fique firmado. Aleluia, aleluia. E, irmãos, eu quero agora começar a entrar aqui na segunda parte dessa ministração para a gente poder concluir. Eu quero que você pense comigo, como foi que homens e mulheres ao longo da história, eles não se curvaram? Como foi que eles não se curvaram? Como foi que eles não se renderam ao inimigo? Como foi que eles fizeram grandes feitos? Como foi que eles fizeram proezas? Diante de afrontas, diante, irmãos, de espada, diante, queridos, de leões, diante de fornalhas. Como foi? Como foi que esses homens se mantiveram firmes? Porque é isso que nós vemos. Quando nós olhamos para Daniel, quando nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles permaneceram firmes. Eles estavam, irmãos, dentro de um ambiente onde a pressão, ela não era somente de eles estarem escravos. Não era só essa pressão. Eles estavam diante de pressões que eu e você sofremos nos dias de hoje. Eles estavam diante de um lugar onde eles estavam desejando mudar a cultura deles. Eles estavam dentro de um lugar onde havia promiscuidade, paganismo, idolatria. Eles estavam, irmãos, num lugar onde eles não ouviam a mensagem que eles foram ensinados. Eles estavam num lugar onde a cultura era completamente alheia a deles. E, na verdade, a intenção era acabar com a identidade deles. Você não está vendo isso nos dias de hoje? Coisas para acabar com a minha, a sua identidade. Coisas, irmãos, que estão sendo ditas todos os dias, repetidas vezes, para que eu e você nos acostumemos e agora, então, passemos a achar normal. Quantos líderes estão pregando que casamento do mesmo sexo não tem problema?
Quantas igrejas estão abraçando coisas que estão contrárias à palavra de Deus? Permaneça firme. Permaneça firme naquilo que você tem ouvido, naquilo que você tem aprendido, naquilo que você aprendeu. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Como foi, irmãos, que eles conseguiram isso? Nós olhamos para eles, para esses irmãos, e nós vemos que eles não temiam nem mesmo a morte. Nós olhamos para esses irmãos, para esses cristãos, e nós vemos, irmãos, que face a face com a morte, eles conseguiam se alegrar. Como, irmãos? Só tem uma forma: permanecendo firme. Não abrindo para nada e ninguém. Amém, irmãos? Sendo sério com a sua fé, discutindo com os seus pensamentos, brigando com os seus pensamentos, falando com você mesmo: não, eu não sou assim. A palavra de Deus diz isso, isso, isso. Essa sou eu, esse sou eu. Não, eu não sou o que eu sinto. Não, eu não vou parar naquilo que aconteceu comigo, naquilo que fizeram comigo, naquilo que disseram de mim, naquilo que não fizeram, deixaram de fazer. Amém, irmãos? Você tem uma palavra? Amém, irmãos? Eu tenho uma palavra, nós temos uma palavra. Então nós vamos ver aqui, 2 Coríntios 1:24, diz assim: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Então aqui, irmãos, como eu falei para vocês, tenham cuidado, amém, daqueles que escravizam. Então olha o que a Bíblia está dizendo: não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos cooperando com vocês para que tenhais alegria. Ensinando a palavra, cooperando uns com os outros para que nós tenhamos alegria, irmãos. Para que nós tenhamos alegria, pois é pela fé que permanecemos firmes. Então, qual é a proposta do Espírito Santo para a nossa vida nessa manhã? Irmãos, que nós permaneçamos firmes e juntos. Cooperando uns com os outros, irmãos, pegando firme uns com os outros, nos sensibilizando uns com os outros, não julgando se nós olharmos o outro e não vê-lo tão firme assim, mas trazer ele para a nossa arena, trazer ele para o lugar de firmeza. Amém. Trazer ele para a nossa arena, não, trazer ele para o lugar dele. Amém, irmãos? Por quê? Porque deixa eu te falar uma coisa, tão certo como vive o Senhor, você vai, em alguns momentos, estar se sentindo fraco. Isso é fato. Você vai se sentir fraco, irmãos. Eu vou me sentir fraca, mas a gente não precisa permanecer. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você se lançar, se jogar. Vem aí uma onda de fraqueza. E se lança nela e fica lá. Não, irmãos, não precisamos. Vem aí uma onda de unção, de poder, de palavra. Se lance nela. Amém, irmãos? Permaneça firme. Então, como esses homens conseguiram isso, irmãos? Permanecendo firme. Quando nós vamos olhar para lá, para o exemplo que eu falei para você, para a citação que eu falei para você sobre Daniel e os rapazes, os amigos dele, nós vamos ver que eles, quando vão declarar, eles falam o quê? Não, nós não nos curvamos a ninguém. Nós não vamos ajoelhar diante da sua estátua. Por quê? Porque crente não se curva a nada e nem a ninguém, somente a Ele. O que? Eu vou orar para você? Para um Deus que tem boca e não fala? Vou orar para uma estátua? Não, eu só oro a Deus.
eu só me dirijo a Ele. Eu só reconheço a Ele. Eu não reconheço nenhum outro Deus. Seja Ele o dinheiro, seja Ele a política, seja Ele o que for. Amém, irmãos? Não me rendo a nada, só me rendo a Ele. Eu só o reconheço, não reconheço nada e nem ninguém, só reconheço Ele. Amém, queridos? Aleluia, permaneçam firmes. Isaías 26, 3, a Bíblia vai dizer: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Amém, irmãos? Olha que promessa gloriosa. Cujo propósito está firme e confia em ti. Então, irmãos, não desista de você mesmo. Não altere o seu propósito. Não mude de rota. Amém, irmãos? Vou repetir. Não desista de você mesmo. Não altere o seu propósito. Não mude de rota. Não altere, não perca, irmãos, o seu propósito de vista. Michela, descobri que a natureza do meu propósito é bem difícil. O que eu posso te dizer é o seguinte: bem-vindo ao time. A minha também. Amém, irmão? Só isso que eu posso te falar. Olha que confortante. Bem-vindo ao time, vamos ser perseguidos juntos, apanhar junto, né? Vamos crescer juntos. Vamos tratorizar o inferno juntos. Amém, irmãos? Vamos transtornar Osasco juntos. Porque essa é a proposta para mim e para a sua vida. Amém? Aleluia, irmãos, aleluia. Eu quero que você acompanhe comigo Jó 11. Eu vou ler aqui do 13 ao 16. Preste atenção, irmãos, que coisa poderosa. Ele diz assim: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das mãos do pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se e serás firme e destemido. Você se esquecerá das suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Irmãos, isso aqui é tão poderoso. Eu estava meditando sobre isso aqui essa manhã. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Jó entendeu, irmãos, que não seria culpando Deus que ele ficaria livre de tudo aquilo. Jó entendeu que ele não conhecia Deus de fato. Ele apenas ouvia falar sobre Deus. Então, ele decidiu não culpar Deus das desgraças que aconteceram na vida dele. Muitos de nós, irmãos, passamos a culpar Deus das desgraças que acontecem na nossa vida. E olha que interessante, ele fala: se você afastar as suas mãos do pecado, muitos de nós, irmãos, sofremos coisas, não superamos aquilo porque não estamos firmes e nos lançamos ao pecado. Saímos da igreja e vivemos uma vida comum. Abraçamos o pecado e deixamos a maldade entrar na nossa vida. E nos tornamos pessoas amargas, nos tornamos pessoas más. Por quê? Porque nós culpamos a Deus. É isso que ele está falando aqui. Eu vou ler novamente: contudo, se você lhe consagrar o coração e estender a mão para ele, se afastar das mãos do pecado, das suas mãos o pecado, se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite na sua tenda, trazendo para cá, para os dias de hoje, habite em você, alcance o seu coração, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, não importa o que aconteceu. Você vai se erguer, você vai se levantar. Serás firme e destemido. Pode vir, porque eu não tenho medo, não.
Eu não vou ficar parado aqui. Eu estou firme, sou destemido, não tenho medo do que vai vir pela frente, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Fique firme, irmão. Aleluia. Você se esquecerá das suas desgraças. É forte, né? Mas eu trouxe nessa versão mesmo. Porque é desgraça mesmo que muitas vezes a gente vive, não é verdade? Você se esquecerá das suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. Passou e eu estou pronto para viver o melhor de Deus. Não vou ficar preso porque são águas passadas. Diabo, são águas passadas. Está ouvindo, Satanás? São águas passadas. Isso não me consome mais, isso não me entristece mais, isso não me prende mais. Mas, Michela, ainda me consome. Irmão, confessa a palavra. Confessa a palavra, fale a palavra, medite nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nela está escrito. Então, farás prosperar o seu caminho. Aleluia, fale a palavra. Está doendo? Fale a palavra. Eu não estou vendo. Fale a palavra. Você é a igreja de Jesus. Você não para por causa de nada. Amém, irmãos? Fale a palavra. Salmos 42, estou terminando, diz assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um toleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num local seguro. Aleluia! Eu estou num local de segurança. Eu estou segura. Amém, irmãos? Aleluia! E aí, para a gente fechar, lá em Êxodo, depois, irmãos, de 400 anos no Egito, sofrendo aquele povo. Depois de serem escravos, depois de eles sofrerem de várias maneiras, de várias formas, como eu falei para vocês, a cultura de outros povos, de outros deuses, tentando impregnar neles, para que eles perdessem a identidade, para que eles não se vissem como eles são. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que o diabo quer mudar você? Mudar a sua crença? Porque ele teme a igreja. A igreja, ela é temida. Sempre foi, irmãos. Faraó precisou escravizar o povo. Faraó precisou multiplicar o trabalho que eles faziam. Por quê? Para tentar acabar com eles, destruir com eles, porque eles se multiplicavam, eles cresciam, eles se multiplicavam, eles cresciam, porque existe uma bênção sobre o povo de Deus. Então, irmãos, o povo de Deus, ele é temido. Você precisa se ver como alguém que o inferno teme. Aleluia. Você precisa se ver, irmãos, como alguém que o inferno teme. Você precisa acordar pela manhã e ter essa consciência na sua mente. Ele está me temendo, não sou eu que vou temer o dia, não sou eu que vou temer o que possa acontecer, a ligação que eu possa receber. O diabo teme diante da igreja. Irmãos, falando naturalmente, você só é perseguido quando você é temido. Isso é no seu trabalho. Quem te persegue no seu trabalho? Quem te teme. Quem sabe que você é melhor do que ele. Que você é um profissional melhor do que ele. Que você é mais capacitado do que ele. Que se ele não puxar o teu tapete, você vai tomar o lugar dele. Não porque você vai usar de coisas ilícitas, mas é natural. É natural que você se destaque. É natural que você se levante. É natural que as pessoas olhem para você como de fato você é. Só é perseguido quem é temido. Só é perseguido quem é temido. Só é perseguido quem é temido. Então, quando você estiver sendo perseguido em qualquer esfera da sua vida, diga: uau, eu sou temido. Uau, o diabo está nervoso.
comigo? E isso é muito bom. Triste seria se ele olhasse para você e você não fizesse diferença nenhuma, irmãos. Amém? Mas se você está sendo perseguido, se você está sendo temido, é porque, irmãos, você faz uma grande diferença. Amém? Então, eles sofreram de todos esses modos, como eu falei para você. Agora, preste atenção. No dia da libertação deles, olha o que o líder deles falou. Olha o que Moisés vai e fala para eles no dia da libertação deles. Êxodo 14, 13. Irmãos, preste atenção. Ai, meu Deus! Aleluia! Olha o que ele diz. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes. E vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Preste atenção, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. De fato, não viram, aqueles eles não viram mesmo, porque ficaram tudo no mar. Amém? Se ligou? Aqueles eles realmente não viram, ficaram todos no mar. Afogados diante da audácia de afrontar o exército do Deus vivo. O Ministério de Música pode vir aqui, por favor? Irmãos, permaneçam firmes. Amém? A igreja de Cristo nunca foi a presa. A igreja de Cristo não é a caça. Amém, queridos? Se projete como de fato você é. Quem você é. Pode ficar de pé.